Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um Pode Tudo com Cast! Hoje estamos com um convidado muito especial, que é o... Francisco. Aí sim! Ele é do Clube de Ciências, pessoal, aqui do Senac São José dos Campos. Vamos começar com as perguntas, né? Claro. O que é o Clube de Ciências, Francisco? Bom, vamos lá. O Clube de Ciências é uma entidade, né, que foi criada aqui na unidade de São José dos Campos com o objetivo de promover o pensamento científico, né? Fazer com que os alunos consigam trabalhar melhor a pesquisa, o processo de investigação para desenvolver, né, o conhecimento, porque a ciência nada mais é do que conhecimento. Claro. Bom, segunda pergunta. De quem foi a iniciativa para criar o Clube de Ciências e quando mais ou menos que ele foi fundado? Legal. Bom, a iniciativa do Clube de Ciências foi de alguns professores, né, daqui da unidade. Por exemplo, o professor Jair, o professor Marco Mamoli, a professora Eloá, o Henrique. Nós tínhamos, né, o antigo gerente também, que é o Paulo, né? O Pablo também, que é professor hoje de TI. Hoje ele está no SGA, né, que é uma área de gestão ambiental, mas ele dá suporte para o Clube de Ciências. Quando ele começou lá por volta de meados, no segundo semestre de 2018, né, mas as primeiras atividades do clube mesmo foi a partir de fevereiro de 2019. Então ele começou a ser pensado, ser organizado no segundo semestre de 2018 e as atividades começaram em 2019. Legal. Vamos para a terceira pergunta, pessoal. Quais os dias e períodos que acontece o Clube de Ciências? Bom, vamos lá. O Clube de Ciências ele não tem um dia específico para funcionar, ou seja, ele funciona de segunda a sexta-feira, tá? Sempre que a gente pode se reunir, quando há necessidade de se reunir para debater algumas ideias, debater algumas questões, né, internas da gestão do clube, né, os comitês se reúnem, tá? Com relação às monitorias, né, geralmente elas acabam acontecendo sempre no contraturno de aula. Então, por exemplo, se vocês estudam de manhã, vocês vão, por exemplo, para o clube no período da tarde. Se vocês estudam à tarde, vão de manhã, né? E aí vocês vão lá, geralmente trazendo os projetos, e aí vai sendo feita essa monitoria. Francisco, e o pessoal da noite não participa, né? Pode participar também, mas aí é aquele negócio, ou ele vai ter que vir à tarde, ou ele vai ter que vir de manhã para poder participar. Entendi. Tá. E Francisco, aqui só na unidade de São José dos Campos tem o Clube de Ciências ou em outras unidades? Então, por enquanto, só na unidade de São José dos Campos. Tá? A gente foi o pioneiro nesse processo. Tá? Existem outros projetos em outras unidades, mas Clube de Ciência mesmo, que eu saiba, por enquanto, só em São José. Tá bom, daqui a pouco tá expandindo. Amém. Essa é a ideia. Qualquer pessoa pode participar do Clube de Ciências ou precisa ser aluno do Senac ou ter alguma parceria? Bom, vamos lá. Para ser, né, membro do clube, precisa ser ou funcionário da unidade ou aluno já matriculado na unidade. Tá? Então, a gente não pode ser membro do nosso clube se for externo da unidade. Mas no Clube de Ciências existe algum limite de participante, alguma coisa assim? Não, a gente não tem um limite de participantes, tá? A gente depende muito que os alunos, né, venham para o clube, mas assim, a gente não tem esse limite, não. Tá? Vimos publicado no site do Life Informa que o Senac fazia parceria com escolas estaduais, como Olímpio Catão e Francisco Pereira da Silva, para a realização de projetos científicos. Como surgiu essa ideia de parceria e como era a interação dos alunos? Bom, legal. Essa é uma pergunta interessante. Essa parceria, essa aproximação com a Escola Francisco Pereira da Silva, né, o Chico Triste, ela aconteceu por uma aluna, resultado de um projeto integrador de do curso técnico em administração. Né? Então, eles estavam, né, trabalhando uma unidade curricular, ela teve, né, uma ideia de projeto
e ela foi até a escola. E assim foi se estreitando, né, a relação, e a gente conseguiu levar o Clube de Ciências para o Francisco Pereira da Silva. Já com o Olímpio Catão, essa aconteceu um pouquinho depois, mas foi pelo conhecimento, né, pelo relacionamento com os professores das matérias eletivas do ensino médio. E aí eles acabaram levando, né, também o Clube de Ciências lá para o Olímpio Catão. Tá? E eles fizeram projetos muito bacanas ali. Legal. Bom, um dos experimentos criados pelas escolas estaduais foram a meteorologia, Sim. que foi criado com material reciclável. Podemos coletar informações para estudo de microclimas. Esse projeto foi ideia pelos alunos ou ainda existe projetos de outras escolas? Geralmente as ideias dos projetos, elas, no caso do Chico Triste, do Olímpio Catão, eles acontecem geralmente por um direcionamento dos docentes das matérias eletivas. Tá? Então isso é discutido durante as aulas e aí surge a ideia do projeto e eles vão trabalhar em cima desse projeto lá. Entendi. E o projeto ainda existe naquela escola? Ainda não, porque assim, como acabou acontecendo a pandemia, né, então ficou um vácuo, né, a gente não podia ir lá, então isso acabou criando um vácuo. E quando a gente retornou já, né, nesse período de isolamento, a gente acabou não tendo braço para poder atuar com eles. Né? A gente sabe que hoje tem uma outra instituição, né, de ensino que está apoiando, né, o Olímpio Catão no clube de ciência deles lá. Legal. Vocês estão desenvolvendo um sensor de pH e centrifuga de medicamentos. Quem teve essa ideia de projeto? Tá, vamos lá. O projeto do sensor de pH, ele nasceu de uma necessidade de um projeto integrador do curso técnico em nutrição, onde as alunas estão, né, precisando avaliar, né, essa acidez de uma bebida fermentada, tá? Então nasceu dessa necessidade. Inclusive o sensor está pronto, mas ele ainda precisa ser testado. Eu estava conversando ontem com o professor Henrique, ele falou assim que ele já tem lá os materiais, os recursos, mas ele ainda precisa testar. Né? A centrífuga, ela já está funcionando, isso também foi uma necessidade de um projeto integrador, né, do curso técnico em enfermagem. Tá? Então eles criaram ali, né, esse projeto. E fora outros projetos que a gente tem que muitas vezes nascem de projetos integradores, né? Ou de alguma necessidade talvez local, real, por exemplo. Né? E tem alguns que são mais por curiosidade dos alunos. Né? Então tem bastante coisa interessante. Vamos ver o que tem ali. Tem, por exemplo, se você pegar... Tem um projeto que eu acho interessante que é o fogão solar. Fogão Caraca, solar? nunca ouvi falar. Como é que funciona isso aí? Então, é uma espécie de uma caixa, né, onde você acaba forrando ela com um material, né, reflexivo. E a ideia é concentrar a luz do sol para poder gerar calor e assim você poder aquecer uma panela de comida. Um papel alumínio assim? Mais ou menos por isso. Se você pegar alguns vídeos na internet, tem algumas coisas lá rolando. Caraca. Mas é uma coisa interessante, porque você consegue gerar calor usando a energia do sol. Né? Então, isso, por exemplo, para lugares onde você não tem lenha ou não tem um gás, isso pode ser uma solução, né, plausível para cozinhar, né, uma coisa assim de baixo custo. Bem... É verdade. E sobre isso, o Senac ele ainda faz parceria com as escolas estaduais ou com alguma empresa? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente está reestruturando o clube, tá? Então a gente está pensando na organização do clube, né, dividindo as tarefas do clube. Por enquanto a gente está sem parcerias com escolas ou com outras empresas. Só o Senac vai manter. A gente está trabalhando aqui internamente com os recursos que a gente tem. Mas a gente espera voltar, né, conversar com o Chico Triste ou com outras escolas aí que queiram, né, trabalhar o Clube de Ciências. Sim. Para onde vai esses projetos quando finalizados? Alguns projetos acabam voltando aqui para a unidade, né, ficam aqui, ou outros acabam ficando
nas escolas, né? Por exemplo, vocês falaram da estação meteorológica, pelo que eu me entendo, os equipamentos acabam ficando lá, ficaram no Olímpico Catão. Então isso fica para a escola com a intenção do quê? De criar um recurso para que outros alunos possam ter aquilo como base, né? Para poder estudar, coletar dados e assim por diante. Sim, às vezes descobrir um sonho também, né? Claro, por que não? Os materiais para desenvolver os projetos são todos fornecidos pelo Senac? E qual é o suporte por trás de ciências? Tá. Assim, a maioria dos materiais são, né, doados pelo Senac. Tá? Então o Senac faz essa doação. Alguma coisa ou outra acaba sendo uma doação dos docentes envolvidos, mas a grande maioria é do Senac. O Senac contribui. Tá bacana, legal. E sabemos que precisa passar por várias etapas para o projeto ser aceito e começar a ser criado. Quem analisa esses projetos? E quais os procedimentos padrão que vocês levam em consideração para o projeto ser aceito? Tá, legal. Bom, a ideia de um projeto, ele pode nascer em sala de aula ou ele pode ser estimulado dentro de sala de aula, né? Aí, claro, isso a gente vai pegar essas ideias, a gente vai fazer uma análise, geralmente é uma equipe, né, multidisciplinar. Nós temos um comitê de pesquisa e desenvolvimento, né, e tecnologia, composto por alguns docentes. E a gente tem um comitê de gestão, tem um comitê de parcerias, né, de fomento, como a gente chama, que acabam dando uma força nessas avaliações. E aí se a gente entende, né, que o projeto é viável, né, tem esse potencial de ser realizado com os recursos que a gente tem à disposição, né, então a gente toca o projeto para frente. Obrigada. Interessante. Tava na 14, né, Bia? Agora tá aqui. Quais as ferramentas que vocês utilizam para desenvolver o projeto? Cara, vamos lá. Ferramentas, assim, a gente vai usar aquilo que tem à nossa disposição como recurso, tá? Vamos pensar assim, na análise eu vou pegar a ideia, geralmente essa ideia vai vir para mim, né, por escrita, né, os alunos vão formatar essa ideia e a gente vai fazer uma análise, tá? A gente está até criando ferramentas, recursos mais digitais para poder tornar esse processo mais ágil. Mas, de uma forma geral, a gente vai fazer essa análise fazendo a leitura do material. Com relação a outros recursos, por exemplo, você vai pegar vamos levantar assim, preciso de um sensor óptico, um sensor de infravermelho, por exemplo, para algum projeto. Isso vai se passar por uma requisição, processo de compras, né? Se aprovado pela diretoria, aí a gente faz a aquisição. Tá? Mas é um processo, né, cheio de atividades muito mais administrativas, né, por assim dizer, sim, do que técnicas mesmo, né, ferramentas, assim, por assim dizer. Sim. Vamos para a 16ª pergunta agora, hein? Caso o projeto seja aprovado, vocês dão alguma ideia de outro projeto? E como fica uma situação dessa? Bom, vamos lá. Se a gente pensar que um projeto ele foi reprovado, na verdade a gente vai levar o aluno a um processo de reflexão para ele entender o que né, falhou, porque provavelmente a ideia ela não está madura o suficiente para ela, né, seguir com o desenvolvimento do projeto. Então a gente conversa com o aluno, né, e a gente vai fazer ele pensar. Tá? A gente não vai dar sugestão assim de mão beijada. A gente não vai dar ideia de mão beijada, mas a gente vai fazer ele pensar, porque é importante esse processo. A recusa de um projeto em específico não é porque é um projeto ruim, mas é porque ainda está faltando informação nele. Né? Ele está incompleto. Então a gente tem que orientar os alunos a trazer mais informações. Né? Basicamente é isso. É como trabalhando de escola. Às vezes o trabalho não está ruim, mas faltou algumas coisinhas aqui e ali. Sim, sempre tem, né? Vamos lá, eu trabalhei com supervisão de qualidade em indústria. A gente sabe que sempre tem um processo ou uma atividade, um trabalho que pode ficar melhor. Né? Dá para ser melhorado, ser aprimorado. E às vezes a informação, né, que o aluno trouxe naquele momento tem pouca informação.
E aí a gente precisa... Aí você entende a perspectiva, mas falta alguma coisinha ali para ser sentido. Tá certo mesmo, né? Exatamente. Bom, existe algum limite de tempo para a realização dos projetos? Na verdade, não. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar num aluno de um curso técnico, por exemplo, ou até mesmo de vocês do ensino médio. Vocês, né, se vocês chegarem aqui no primeiro ano, vocês vão ter 3 anos para executar um projeto, Sim. que é bastante tempo. Um aluno do técnico, por exemplo, da noite ou da tarde, ou mesmo o pessoal da manhã, que faz só o ensino técnico, o tempo é um pouquinho menor. Tá? Mas tem projetos que você pode transpassar alunos, porque ele é um projeto bom, bacana, que você pode dar continuidade. Eu vou dar um exemplo de um projeto que ele não nasceu no Clube de Ciências, mas que a gente está querendo levar para o clube, que é o Observatório Econômico. Tá? Como funcionaria? Então, no ano passado, a gente desafiou os alunos do Novotec, que é um programa educacional do Estado, né, a fazerem um trabalho de pesquisa de produtos alimentícios. Tá? Então, eles faziam o quê? Eles criaram uma cesta de necessidade, que são produtos que a gente consome em casa, produtos e serviços. Então, que vai do arroz, do feijão, do açúcar, do óleo, e eles faziam levantamento em supermercados pela internet. Então, 2 vezes por semana, eles coletavam dados e alimentavam uma planilha. E aí eles iam começando a fazer o quê? Uma observação de variação de preço. E aí ajuda a gente a entender um pouco o conceito de inflação. Então, esse trabalho que foi desenvolvido por eles está formatado, está pronto. Então, a gente quer levar isso para o Clube de Ciência para que outros alunos, né, possam dar continuidade a esse projeto. E com base nas informações extraídas dessas observações, vocês podem desenvolver artigos de iniciação científica, né, artigos científicos. Dá para fazer muita coisa com isso. Que legal. Quando você falou observatório, já imaginei astrologia, não tinha mais nada. Vamos lá. O Clube de Ciências já pensou em fazer um evento dos projetos ou já participou de algum evento? Já sim. Nós temos uma ex-aluna, né, que ela participou de um congresso de iniciação científica internacional, mas promovido aqui pela Unital. Né? Então, a Unital tem esse congresso. Nós temos o professor Mamoli, né, que já né, não está aqui com a gente, que ele aposentou. Vou falar assim, porque senão o pessoal pensa que ele já morreu. Mas não é isso. O Mamoli, por exemplo, ele fez um artigo, e que esse artigo ele foi apresentado num congresso internacional de astronomia na Argentina. Acho que é na Argentina ou no Chile, uma coisa assim. Daí ele fez essa apresentação lá. Legal. Bom, sabemos que o Clube de Ciências há várias pessoas envolvidas, com idade diferente, cabeças diferentes. Sim. Como que você lida com essa situação quando há alguma discussão, alguma discordância? Bom, gerenciar conflito faz parte Ensino, né? da essência dos docentes, né? Então a gente tem que aprender a mediar. Mas o que é importante é a gente sempre pensar o seguinte: qual que é o objetivo principal do projeto? O que a gente quer alcançar? E aí direcionar essa discussão para esses objetivos. Né? Tentar deixar de lado um pouco, né, o ego de cada um, né, de lado, falando assim, gente, vamos pensar no projeto. E pensar no que o projeto pode agregar para você de crescimento mesmo. Né? E aí a coisa acaba se direcionando de uma forma melhor. Agora, pessoal, vamos para a última pergunta. Passou rápido, né? Eu sei disso. Como que o senhor imagina o projeto daqui a 5 anos do Clube de Ciências? Bom, a gente espera que o Clube de Ciências tenha mais alunos, né? A gente espera mais participação, mais envolvimento dos nossos alunos. Tá? Então, na essência, é isso que a gente espera. Eu acho que também, estruturar, né? Ou seja, criar uma estrutura, um relacionamento com outras instituições, né? E fortalecer esse relacionamento. Porque, querendo ou não, a nossa cidade é uma cidade diferenciada, tá? No sentido de inovação, ciências e tecnologia.
Nós temos, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Nós temos o INPE aqui, nós temos, né, o próprio DCTA, né, que é um centro, né, tecnológico ali da Força Aérea. Nós temos, né, a primeira faculdade de engenharia aeronáutica do Brasil, que é o ITA, que fica aqui do lado. Nós temos o nosso parque tecnológico, que é considerado uma das, se não me falha a memória, para o último post que eu vi do parque, a gente está entre as 5 melhores incubadoras do mundo. Do mundo? Do mundo. Que isso, que estrutura. Tá? Então, assim, se a gente conseguir criar essas conexões, os nossos alunos podem ter um ganho significativo nesse processo de criar conhecimento. Saber aproveitar essa oportunidade. Exatamente. E a gente tem que aproveitar e aprender com a cidade, porque a cidade ela tem muito recurso à nossa disposição e a gente tem que aprender a usar nesse sentido. Nós temos aqui o museu, acho que vocês já devem ter conhecido o Museu de Ciência Interativa aqui. É muito legal. E pior que quem às vezes fala de São José, pensa, cidade do interior de São Paulo, mas não, é uma cidade completíssima. Muito tem avançada. De tudo aqui. É Tem. muito avançada as coisas. Tem coisa que chega aqui que não chegam em outros estados, assim, sabe? São José dos Campos, em termos de população, a gente chega a ser maior que muitas capitais de estado. Tá? Nós temos um dos maiores índices de desenvolvimento humano, né, do Brasil. Tá? Então a gente pontua entre as melhores cidades para se viver. Tá? Nós pontuamos também como uma das melhores cidades para se empreender, tá? Também. Então, se a gente aprender a usar esses recursos, né, que essa estrutura municipal, governamental dá, a gente pode fazer ciência, porque fazer ciência não é só uma pesquisa de laboratório, né? Muitas vezes a gente fala ciência, a gente já vê o cara de jaleco branco, óculos de segurança, luva, né? Eu ia falar isso pra você agora. Quando me falaram, vocês vão entrevistar um clube de ciências, será que nós vamos fazer uns experimentos aí? Alguma coisa? A gente não imagina que é esse tipo de ciência, sabe? Então, a ciência ela está em todo lugar. A ciência ela serve para, na verdade, a gente tentar entender o mundo à nossa volta, né? Entender a nossa realidade. E com base nisso, tornar a nossa vida melhor. Não é assim? Sim. Então, essa é a principal proposta que o Clube de Ciência tem. Tá? De promover conhecimento, mas levar as pessoas, principalmente os nossos alunos, a criar esse pensamento investigativo, metodológico, porque ciência requer metodologia, tá? Não é uma coisa assim, vou fazer assim, deu na telha e vou fazer desse jeito. Não, ciência requer método, porque a gente precisa muitas vezes replicar aquele experimento para saber se aquilo é real ou não. Então a gente precisa disso, né? E é isso que a gente está aqui, né, como proposta no Clube de Ciências. Sim, o senhor falou de experimento, alguma coisa, eu não sei se isso é sobre a sua área, mas uma vez eu estava vendo um vídeo que era uma coisa bem, vamos dizer, socioeconômica, por exemplo. A gente tem muito aquela questão de placas solares para usar sobre energia e tudo mais. E aí eu estava mexendo no TikTok e apareceu um vídeo explicando que não dava para a gente colocar placas solares no deserto do Saara. Aí na hora que ele falou, eu falei, nossa, é verdade, por que não coloca a placa lá, né? Porque, é um lugar que tem sol em abundância. Mas eles acabaram explicando que se eles acabarem colocando placas solares, elas vão refletir o calor e vai acabar causando calor em outras cidades e um calor muito maior vai acontecer. Mas atenção, isso é verdade mesmo? Então, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, toda vez que você modifica um meio, né, isso vai gerar algum tipo de impacto. Sim. Tá? Eu não sei, assim, é claro que no caso de instalação de placas solares numa área desértica, a gente precisa avaliar os efeitos disso. A gente não tem ainda essa informação, eu pelo menos eu desconheço. Tá? Mas a gente entende que pode gerar um impacto, muitas vezes negativo. Então. A gente fala assim, por exemplo, energia eólica é uma energia limpa, ok. Mas será que é tão limpo assim? É muito fácil, sabe? Coisa que vem fácil assim não tá... Esses dias eu estava vendo uma matéria que eu achei bem interessante, que foi um trabalho de um pesquisador brasileiro, que ele, né, desenvolveu uma turbina para gerar energia através das correntes marítimas. Só que essa turbina ela tem 3 metros de diâmetro.
Se você pegar um gerador eólico, aquelas pás que ele tem praticamente 180 metros de diâmetro. Nossa Senhora. Então você imagina a quantidade de material que você precisa para construir um gerador eólico. Da onde vem esse material? Né? Vem da natureza, de alguma forma. Se você vai pegar, por exemplo, aquelas estruturas, é aço, né? Aquelas pás, geralmente fibra, metal, e da onde que vem? Né? Vem de algum lugar. No caso da turbina e outra, essa turbina ela consegue gerar a mesma quantidade de energia que a turbina eólica. Que isso, com apenas só... Um equipamento de 3 metros de diâmetro. Mas você sabe se já foi aprovado ou se... Vamos lá, eu vi a matéria, né, de uma certa forma, é um projeto que, pelo que eu entendi, assim, ele já tem resultados já aprovados, assim, resultados testados. Tá? Se for para pensar, vai ser uma coisa... Então, o que é interessante é que daqui para frente, assim, beleza, o projeto foi testado, né, foi validado, agora a gente precisa pensar em como colocar isso em mercado, porque não é tão fácil. Quem é que vai investir recursos para criar uma empresa, para construir um recurso desse? Uma coisa desconhecida, sabe? O pessoal fica um pouco receio, porque fala assim, poxa, será que vai ter mercado? Quem é que vai comprar? O governo? Ou será que vai ser empresas? Não sei. Quem que patrocina? E outra, corrente marítima, mas quem é que tem, né, por exemplo, a autorização para explorar o mar, o nosso litoral? A princípio, existe uma faixa litorânea que é, vamos lá, propriedade da União, e quem controla isso é Marinha. Tem todo esse negócio. Então, você precisa pensar também nos aspectos legais, né, do projeto, né? Porque o que eu falo, o legal é botar no papel, mas só que botar em prática já são N questões. Sim. Entendeu? É o que você falou da metodologia, tem métodos para se alcançar aquilo ali, né? Você fala, vamos fazer e pronto. Aí tem essa barreira, tem essa barreira, tem essa. Tem muitas outras coisas que às vezes não faz ser aprovado o que você quer. Então, isso às vezes estimula principalmente o empreendedorismo, né? Então é uma outra questão, né, que a gente precisa trabalhar, né? Mas eu acredito que no futuro próximo a gente consiga ter aí caminhos mais fáceis para pegar essas ideias inovadoras que trazem ganho, né, significativo para a sociedade, sejam aprovadas e, né, comercializadas de forma mais rápida. Também o empreendedorismo, eu acho que ele se expandiu mais na época da pandemia, porque praticamente estava todo mundo desesperado, porque fechou tudo, todo mundo estava em casa, sabe? Não tinha o que correr, não tinha o que fazer, então falou, vamos fazer isso. Aí saiu um monte de gente empreendendo. Eu vou deixar aqui em aberto, eu vou me convidar para falar de empreendedorismo, porque querendo ou não, aqui na unidade eu sou o interlocutor de empreendedorismo. Claro. Vocês já participaram do Empreenda? Não, mas eu me inscrevi no primeiro ano do ensino médio. Então. Foi no ano passado ou foi no ano retrasado? Todos os anos. Todos os anos tem. Esse ano não sei se passou. Eu não sei se passou uma mulher lá. Então, se um dia vocês quiserem abordar o tema empreendedorismo, a gente vem aqui e fala sobre o tema empreendedorismo. Porque é um tema bem legal, é bem extenso, né, e dá pra gente fazer um trabalho bacana nesse sentido. Porque hoje em dia, eu não sei se eu me vejo daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, numa empresa, como pode dizer, trabalhando como funcionário, sabe? Tipo, trabalhando todo mês ali, se matando de trabalhar para ganhar tal salário, para comprar tal coisa. Quero expandir, sabe? Quero conseguir dar o meu máximo, tirar o meu maior percentual de mim mesmo. Legal. Entende? Isso é bacana. Essa é uma das atitudes empreendedoras que a gente fala, né? Isso inclusive faz parte das marcas formativas do Senac, né? Então, ter essa atitude empreendedora é muito importante, porque você se empenha em fazer o melhor, porque você acredita naquele projeto, naquela ideia que você tem. E é isso, pessoal. Agradecemos a participação do Francisco aqui hoje no Pode Tudo com o Cast. Gostaríamos também de agradecer ao Senac por proporcionar esse momento único, né? Cada gravação é muito bom, gente. Temos agora até canequinha. Olha aqui, ó o Senac patrocinando, hein? Chique, hein? Estamos hoje com a mesa, mas estamos com a canequinha. Estrutura. Mas muito obrigada e não esqueça, hein? Compartilhe e curta o nosso canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Francisco. Eu que agradeço o convite para essa entrevista maravilhosa. E já se sinta convidado para o próximo Pode Tudo com Cast de empreendedorismo. Legal.
E é isso, gente. Tchau, Um beijo. pessoal. Tchau. Falou, pessoal. Até mais.